Chapecoense, mesmo em Chapecó, Felipe Dalga acho que não acreditou nisso semana passada. É que eu tenho amigo na Chape, daí eu tava torcendo. Sim. Isso é outra coisa, né? E aí desespero porque a Chape tá 3 pontos à frente do Londrina e o Londrina tá 4 atrás do primeiro time da zona que está fora da zona de rebaixamento. O Londrina tem que ganhar de qualquer jeito no café hoje, não tem conversa. É Londrina entendeu? e Chape hoje? Londrina e Chape no café. Rapaz, não sei pra quem eu torço agora. Então. E a seleção brasileira feminina deu adeus à Copa do Mundo, né? Jogando hoje contra a Jamaica em Melbourne. Empatou em 0-0. O Brasil precisava vencer o confronto para se classificar. Até em algum momento o Brasil estava se classificando porque o Panamá, surpreendentemente, estava ganhando da França. Né? O Brasil estava empatando, estava passando Jamaica e Brasil, né? Jamaica em primeiro, o Brasil em segundo e a França em terceiro. Mas daí a França o Brasil por conta do saldo de fazer gols, gol, né? Ali, né? E goleou. O Brasil tava passando por saldo de gols, inclusive, né? Porque tinha feito 2 positivo. 4-0 no Panamá, positivo, né? Perdão, 4-0 no Panamá, perdido 2-1 pra França. Linha. E é isso. Fiasco, então, tá? Fiasco. 28 anos que não acontecia isso, do Brasil cair na Copa na primeira fase. Todo um planejamento, toda uma estrutura pra jogar. Não tem desculpa. A gente tem que começar a tratar a seleção feminina também de uma forma mais profissional, uma forma mais crítica, porque um grupo com Panamá e Jamaica, você ficar na fase de grupos, é um fiasco tremendo e uma pena pra Marta, que encerra sua participação em Copas num vexame desse. Zicaram a Marta ontem na coletiva, viu? Zicaram mesmo, né? Perguntaram, você já imaginou que essa possa ser a sua última entrevista coletiva numa Copa do Mundo? A Marta, 17 gols em Copas, né? O Close tem 16. Então, em Copas masculinas e femininas, a maior artilheira da história de Copas. E a Pia deu uma falhada feia hoje, né? Demorou muito pra substituir, faltando 8 minutos, tinha 3 substituições pra fazer. O pessoal tirando sarro, falando, a Pia virou o Tite? O que aconteceu, né? O pessoal também não perdoa, né? Tem até o meme aí, né? Os caras puxam a máscara assim, daí sai o Tite embaixo, né? É uma do Scooby-Doo. Do Scooby-Doo, o meme. Não, mas o Guilherme Linhares me mandou essa aí já. Ele gosta dos um dos maiores goleiros da história anuncia sua aposentadoria, o Buffon, né? Ele foi campeão do mundo em 2006 com a Itália, ídolo da Juventus. O goleiro Gianluigi Buffon encerra a carreira aos 45 anos, num total de 1.151 partidas, né? 45 anos. O Fábio tá chegando perto aí, né? O Fábio tá com 42, né? No Fluminense. Não sei se o Fábio faz 43 esse ano. Se ele jogasse no Brasil, ele teria 2.600 partidas. O Fábio mais ou faz menos. 43 nesse ano. Ele é 30 sério? de setembro. O Alex fez mais de 1.000 partidas e encerrou a carreira com 37. Exatamente, né? O Buffon lá, o calendário mais folgado, né? E o uma Buffon, grande história, né? O Buffon. Nossa, um dos grandes goleiros da história. Dos maiores. Segundo melhor goleiro que eu vi jogar e um cara que impressionantemente não tem o título da Champions no currículo. E aí azar da Champions. Buffon, goleiraço. Campeão de Copa do Mundo, ganhou tudo menos a Champions. Baita goleiro. Eu sempre fui muito fã do Buffon, sempre gostei muito. Só não ganhou dele. A Champions e o Campeonato Paranaense, né? O Buffon, né? O resto ele ganhou. O resto ele ganhou tudo. O Buffon, é claro, não ganhou a Champions muito por conta do time que ele jogava, né? Porque jogou muito tempo na Juventus. A Juventus chegava em mata-mata, chegava em final, mas... A Juventus teve escândalo de lá na Itália de manipulação de resultados e foi rebaixada. E o Buffon foi um dos caras que ficou na Juventus pra disputar a Série B italiana. Voltou com a Juventus, subiu, chegou novamente à final de Champions. Depois foi 10 vezes campeão. Foi decacampeão seguido do italiano e chegou na final do Champions lá que o trio MSN, perdeu pro Barcelona, o time do Barcelona do Luiz Henrique 2015 que acabou ganhando 3-1 na final da Champions. Um time que tinha Pogba, Pirlo, Tevez, era um baita time também da Juventus. Vidal, é verdade. E o Buffon. Vidal, Marquísio, tinha bastante gente nesse time. E o Buffon. Muito bem. Pelo menos uns 20 tinha nesse time, né, no elenco. Uns 20 tinha. 1h49, o Alexandre Senechal. Vamos então destacar aí as informações do Atlético. O Furacão que volta da Bolívia, agora pensando no Santos. E aí, com a derrota lá em La Paz, o Wesley Carvalho vai escalar aquele mistão, aquele time o cascudão do Atlético para pegar o Santos? Olha, vai, e já estava no planejamento, eu falei inclusive sobre isso ontem na jornada esportiva aqui para Bolívar 3, Atlético 1. O Atlético
Então o foco todo é óbvio na terça-feira, então o time que vai enfrentar o Santos no sábado terá muitas mudanças, terá jogadores que não vêm sendo utilizados tendo mais minutos e provavelmente terá o Zapelli para ganhar um pouco mais de ritmo e tudo mais. Alguns titulares podem sequer viajar para São Paulo, tá, para a Baixada Santista para enfrentar o Santos pelo Brasileirão, é claro, um confronto contra um time que está capengando e muito no Campeonato Brasileiro. Reencontro com Paulo Turra, técnico do Santos. Então terá ali se o Paulo Turra era estagiário, agora o Wesley virou estagiário, o encontro dos estagiários, né? Segundo vários torcedores do Atlético aí que acabam tendo essa pra quem será que apelido, o Felipão, né, vai torcer nesse jogo? Não tenho dúvida que é pro Turra. Você tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida que é pro Turra. Até porque o Atlético Mineiro do Felipão ainda quer brigar mais em cima no campeonato, né? O Santos não tá tão bem. Sim, pode até querer, né? Mas a grande questão é que, claro, o foco tá todo na terça-feira e eu te falei até brevemente no primeiro bloco, no segundo bloco. O Atlético, nesse ano, fez 47 jogos e conseguiu reverter o resultado, conseguiu fazer esse resultado que precisa no jogo contra o Bolívar, 3 gols de diferença, apenas 5 vezes. Tem aí as suas 28 vitórias no ano, 5 delas o Atlético conseguiu fazer 3 ou mais gols de diferença. 4 foram no Paranaense, então um nível muito mais baixo de competição, tudo mais, de enfrentamento. E uma delas nessa Libertadores. O Atlético no último jogo em casa na fase de grupos fez 3-0 no Alianza Lima com 2 gols de Vitor Roque. O Vitor Roque é o artilheiro do Furacão na competição com 3 gols marcados, 2 deles contra o Alianza Lima jogando em casa. Então assim, o Atlético já fez esse placar, tem esse retrospecto, tem a Copa do Brasil, que a TT Mota até citou aqui anteriormente no bate-pronto sobre... Deu engasgada aqui, né? Deu uma engasgada, achei que você não ia falar, né? Deu uma gaguejada uma aqui. Metralhadora. A TT Mota até citou esses confrontos da Copa do Brasil, em que o Atlético virou contra a CRB e contra a Botafogo, ganhando em casa e perdendo fora, conseguindo a classificação nos pênaltis. Pode ser isso, 2-0, 3-1 ou 3 gols de diferença é o que o Atlético precisa para pelo menos levar para os pênaltis com 2 gols de diferença, com 3 gols de diferença para conseguir a classificação de forma direta. O desafio é complicado, mas o Atlético já conseguiu algumas vezes na temporada esse placar. Desculpa, viu? Vocês são uns traíras, viu? Os Linhares, eu não ia falar nada. Eu nem vou falar nada, viu? Vocês são uns baita nos traíras, viu? Eu não ia falar nada, eu tinha percebido. O Linhares dá aquela risadinha de canto de boca assim, você não se aguentou, né? Eu conheço o meu eleitorado. O Linhares começou a fazer um barulho. Vocês são todos uns traíras, viu, cara? Eu vou te perco contar. Amigo, mas não perco a chance. É verdade. 1h52. Eduardo Pecucci, acho que é Pecucci, bateu a 5ª série aqui, falou aqui no chat. Então, mas não dá, né? Não dá pra deixar passar isso aí. É uma vez na vida só. É verdade. Pra eu gaguejar é difícil, hein? E a sorte é que a TT não tava aqui no estúdio, né? 53. Eu acho que agora, o Dalk, eu fico imaginando assim a cabeça do Paulo Turra essa semana. Ele esperando esse jogo de sábado. Pra dar a volta por cima, né? O que será que está pensando o Paulo Turra nesse momento, hein? Olha, eu acho que o principal, a questão do Atlético, principalmente, é o Atlético realmente precisa poupar. Acho que isso não tem dúvida pra ninguém. Quem perguntar, pode perguntar pra qualquer torcedor que ele vai falar, tem que poupar pra jogar contra o Bolívar. Vai ser um reencontro interessante, porque o Turra, eu creio que saiu, sabemos que saiu magoado. Sim. Né? Apesar ele falou pra nós aqui, sim, né? apesar cadeira ali, ó. Apesar de ele sempre falar que ele agradece muito, né, a oportunidade que o Atlético deu pra ele de trabalhar no Atlético, de virar técnico novamente, de voltar a ser treinador, né, porque ele era treinador antes do Felipão, antes de ser auxiliar do Felipão. Inclusive subiu com o Cianorte no Paranaense, foi campeão invicto da Série B do Paranaense. E eu acho que ele quer provar que ele podia, né? Eu acho que isso não tem dúvida. E o azar do Turra também é que ele pegou um time horroroso, que é o Santos, né? O time do Santos é fraco. Né? Era o que tinha também disponível naquele momento. Claro, assim, né? Não, eu não tô falando que o Turra tinha muito direito de escolha também, né? Mas ele aproveitou uma oportunidade para continuar trabalhando na Série A. Ou era o Santos ou era o Vasco, né? Era. Naquela semana ali, né? Porque 2 dias depois o Vasco demitiu o técnico. O Vasco, né? demitiu o técnico. O Barbieri. Na verdade, acho que o Barbieri já estava fora, não estava, não? Não, foi 2 dias, 2 dias depois. Foi depois, né? Enfim, eu acho que o Turra vai querer vencer o Atlético de qualquer maneira. A gente citou aqui o interesse do Botafogo nele, né? Você lembra que o Luiz Castro estava negociando já com o Al-Nassr? Tava pipocando no Rio de Janeiro.
E aí ele acabou no Santos e tá. E o Turra falou, né, na entrevista Santos, que ele concedeu pra gente aqui, que ele não. Acho que fui eu que perguntei pra ele se tinha nos planos dele equipes da Série B, né? Ele falou que não, que o projeto dele era trabalhar na Série A, né? Ele preferia não trabalhar se não fosse para trabalhar na Série A, né? Então o Paulo Turra e tinha poucas opções, né, na Série A naquele momento, né? O Santos era uma, o Vasco estava com o técnico ainda balançando, falava-se até do nome dele lá no Vasco, né? E assim, o Atlético, da mesma forma que deu a oportunidade para o Turra, cortou o sonho do Turra também, né? De forma exatamente, abrupta, exatamente, né? De forma até cruel, né? Porque ele preferiu ficar no Atlético ao ir com o Felipão. Exato. Então, acho que escolheu bem. Eu também acho. Eu acho que ele tinha que caminhar com a escolha naquele momento era essa, não era outra, né? Ele não tinha outra escolha. Vai voltar a ser auxiliar do Felipão. De novo. Depois de 75% quase de aproveitamento. Um campeonato invicto, de um primeiro lugar no grupo da Libertadores, de uma classificação para as quartas da Copa do Brasil, né? Então, assim, o currículo dele estava muito recheado para ele dar um retrocesso na carreira naquele voltar momento. A ser auxiliar. E ele sonhou com uma coisa maior, né, de estar até hoje no Atlético. O Atlético cortou pela decisão, né, da diretoria, de como o Felipão já não estava mais, ele também já não faria mais parte dos planos e o Atlético escolheu outro caminho. Mas enfim, né? É um jogo aí, esse encontro vai ser bem interessante aí na partida de sábado. 1h56. Vamos agora às últimas